Potencial da divulgação científica nas principais emissoras de rádio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Artigo escrito por Tiago Malta. Apresentado por João Pedro de Aguiar e Mariana Martins das Neves Rosa. Introdução. Os fatos sugerem que, desde o início, o rádio tem a tendência de ser um veículo divulgador da ciência. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922. Essa transmissão foi veiculada pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, dentro da sede da Associação Brasileira de Ciência. No Brasil, o primeiro radiodifusor foi o antropólogo Edgar Roquette Pinto. Neste artigo, pretende-se apresentar como que as informações realizadas ao meio científico são divulgadas nas principais emissoras de rádio de Belo Horizonte e como esse potencial pode ser aproveitado, já que esse trabalho pode se tornar base para que a comunidade, científica ou não, perceba as possibilidades de acesso ao conhecimento, a evolução e o desenvolvimento do trabalho desenvolvido por pesquisadores de mais diversas áreas. O rádio. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu durante o centenário da Independência, no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. Foram distribuídos 80 receptores a autoridades brasileiras para fornecer a recepção do sinal em várias regiões da então capital do Brasil. O rádio brasileiro não era considerado um meio de massa, já que a manutenção financeira das emissoras era realizada por meio do pagamento de mensalidades cobradas dos ouvintes que possuíam o aparelho receptor, que não eram muitos. Apenas em 1932 foi iniciado o desenvolvimento da publicidade do rádio, após a autorização do governo federal para a veiculação de comerciais. Com a evolução tecnológica, o rádio se desenvolveu e o território deixou de ser uma barreira. A força do sinal aumentou significativamente e a sintonia se tornou alcançável de montanhas, mares e vários outros pontos que antes seriam obstáculos. O rádio portátil favoreceu a mobilidade e a velocidade da informação radiofônica, fazendo com que notícias faladas se tornassem o principal meio de distribuição de informação, substituindo até mesmo os jornais. O rádio prosseguiu como o principal meio de comunicação no país, até que ocorreu a primeira transmissão de TV no Brasil, na década de 1950. Foi quando o investimento nas rádios diminuiu e a verba foi gradativamente mudando para a televisão. A televisão acabou tomando lugar no rádio como o principal meio de comunicação em massa, e isso fez com que o foco do rádio fosse encaminhando no sentido de atender às necessidades regionais, principalmente ao nível de informação. Por exemplo, trocando brincadeiras de auditório por serviço de utilidade pública, como previsão de tempo e informações de trânsito. As emissoras de rádio começaram a focar cada vez mais em um único tema, como emissoras dedicadas a apenas um estilo de música ou a determinada faixa etária. A rádio em Minas Gerais. A primeira emissora instalada em Minas Gerais foi a Rádio Sociedade, na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, em janeiro de 1926. Já a Rádio Mineira foi a primeira estação instalada em Belo Horizonte, em 1931. O ano de 1936 revela-se determinante para o crescimento do veículo na capital mineira, a partir do nascimento de duas rádios de grande audiência em BH, a Guarani, do Grupo Diários Associados, e Inconfidência, sob a tutela do governo do estado. Mauad destaca que as rádios mineiras mantiveram um estilo popular, com grandes produções como radionovelas e participação de cantores aclamados pelo público, e quem determinou a quebra desse modelo foi o surgimento da Rádio Itatiaia nos anos 1950, apresentando a proposta de uma programação voltada ao jornalismo e à cobertura esportiva. Segundo os dados do Cantar Ibope, o rádio é o principal meio para ouvir música em Belo Horizonte, e 49% das pessoas que têm a função rádio no celular usam esse recurso, ou seja, metade das pessoas que possuem smartphones ainda é ouvinte de rádio. Rádio e internet. Com o surgimento das novas tecnologias, passamos a ter outras formas de propagação de informação e mudou-se o conceito em se fazer rádio. Agora usamos a internet e a interatividade com as emissoras passou a ser feita através de e-mails, telefonemas ou até mesmo por redes sociais. O mundo virtual tornou a emissora mais rica no momento em que ela passou a transmitir informações por meio de elementos escritos e visuais, além do modo sonoro tradicional. As ferramentas disponíveis na internet colaboram para a proximidade da emissora com o ouvinte, tendo em vista que a interação pode ser direcionada por meio das redes sociais, de e-mails, enquetes e comentários online. Esses elementos também se tornam pauta para a geração de novos conteúdos, de acordo com a demanda e opinião do público. Quando as emissoras passaram a ter seus próprios sites e produzir conteúdo exclusivamente online, o relacionamento entre o rádio e a internet ficou ainda mais forte, pois nesse momento a web deixou de ser apenas base de produção para se tornar canal de divulgação. Em consequência, surgem as web rádios,
que possuem veiculação exclusiva no meio eletrônico. Web rádios e podcasts. Web rádio é um modelo de radiofonia totalmente digital, portanto, não consegue ser acessado por um aparelho de rádio tradicional, e sim através de computadores, smartphones e outros dispositivos com acesso à internet. As emissoras passam a ter apenas um endereço na internet, deixando de ter uma posição no dial. E uma das características mais importantes do web rádio é que sua produção pode ser feita por qualquer indivíduo, grupo ou organização interessada na comunicação sonora. Outro fato importante é que a emissora em questão não depende da concessão governamental para transmitir a sua programação. Alguns modelos de radiofonia tradicionais são repetidos pela radiofonia na internet, como a locução e elementos característicos de uma emissora. A característica regional também é reforçada na audiência web, visto que a maioria dos ouvintes via internet são da região onde a emissora tem raízes ou estão fora do domicílio, mas continuam mantendo vínculo com seu local de origem. Linguagem radiofônica. A linguagem que o rádio possui é específica, formada por elementos distintos como a voz humana com entonação, trilha sonora ou sons ambientes, efeitos sonoros e, em alguns casos, até mesmo silêncio. Esses elementos misturados procuram causar sensações, ideias e sentimentos novos nos ouvintes, fomentando uma leitura imaginativa dos tais fatos narrados. O alemão Rudolf Arnhem interpretou o fascínio que o rádio despertava e disse: "Na rádio, os sons e as palavras revelam a realidade com a sensualidade do poeta, e nela se encontram os tons da música, os sons mundanos e espirituais, fazendo assim a música penetrar no mundo das coisas. O mundo ciente de música e a nova realidade criada pelo pensamento se oferece de modo muito mais imediato e mais concreto do que no papel impresso. O que há pouco havia sido somente ideias escritas, passou a ser algo materializado e bastante mais vivo." O efeito da mistura desses elementos foi o que trouxe o sucesso das radionovelas na década de 1920. A divulgação científica no rádio. O nascimento do rádio no Brasil, ele foi motivado e promovido pela ciência. E durante a sua primeira transmissão, na festa do centenário da independência, o antropólogo e cientista Edgar Roquette anunciava o objetivo do novo veículo, que no caso seria a rádio, que era trabalhar pela cultura e pelo progresso do Brasil. Ele foi um dos fundadores da primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade Clube do Rio de Janeiro, em 1923. E o conteúdo dos primeiros programas eram notícias de interesse geral, apresentações infantis, músicas instrumentais, conferências literárias e científicas. O Roquette, ele pensava na divulgação científica como uma associação ao novo veículo de comunicação. Então ele queria utilizar bastante da rádio como um veículo de divulgação científica. E a difusão científica é um processo ou um recurso usado para veiculação de informações científicas e tecnológicas. O autor, ele destaca duas formas de disseminação da ciência. Uma que acontece entre cientistas da mesma área específica, que eles têm uma denominação de pares, e a outra se dá entre cientistas de áreas distintas. Também se destaca a proposta de divulgação científica por meio do veículo de informações direcionadas ao público geral. E o rádio, ele tem um papel fundamental nessa oferta de informação especializada. O autor também coloca questões que atingem a prática do jornalismo voltado à ciência, como o relacionamento entre os cientistas e os jornalistas, e que possam se fazer essa decodificação do discurso científico e o caráter comercial dos veículos de comunicação. Bem, a metodologia do trabalho, ela
se baseou no tema de pesquisa o potencial da divulgação científica nas emissoras de rádio de Belo Horizonte. Elas foram analisadas, no caso das emissoras de rádio, com base no ranking trimestral divulgado pelo Ibope. Quem não conhece o Ibope, ele é um relatório reconhecido pelo mercado de comunicação das principais capitais brasileiras e ele é utilizado como base competitiva de cada mercado. As emissoras que foram estudadas, que foram objeto de estudo, foram a BH-FM, Alvorada FM, Itatiaia FM e a Liberdade FM. O que eles queriam analisar? Eles queriam analisar em que ponto ou o quanto essa emissora tinha de espaço para divulgação científica na sua programação. A Liberdade FM, a Itatiaia FM e a BH FM não tem um programa ou um quadro específico de divulgação científica, mas, segundo os autores, todas demonstraram abertura para a veiculação desse tipo de conteúdo. Já a Alvorada FM, ela veicula um programa especial sobre ciência, que se chama Ciência em Foco, que vai ao ar nas manhãs de sábado e também tem reprise nas manhãs de domingo, tendo uma duração em média de 15 minutos. Essas emissoras apresentaram algumas alternativas que destacam o trabalho de pesquisadores, mesmo sem ter um quadro, um espaço específico para esse tipo de divulgação. Por exemplo, a Itatiaia FM, ela trata o tema em matérias veiculadas ao Jornal da Manhã ou informativos que são lançados de hora em hora. E eles têm uma abordagem no assunto saúde. Já a BH-FM, ela aborda o assunto ciência quando esse fato ele é extremamente relevante. Também foi divulgado em outras emissoras do grupo de comunicação. A Liberdade FM, ela apresenta uma inserção do tema ciência na sua programação. Ela tem um quadro sobre direito com abordagem voltada à prestação de serviços. Também com pequenas inserções científicas, principalmente por conta da participação de especialistas. O futuro da divulgação científica no rádio. Esse artigo, ele, com base nos resultados, avalia a possibilidade da divulgação da ciência por meio do rádio. E uma das alternativas, fácil acesso e baixo custo, é a produção de podcasts, ou então programas ou boletins que possam ser distribuídos para tanto em veiculação em emissoras tradicionais de rádio ou possam ser postadas em sites. Diversos grupos acadêmicos eles têm lançado deste artifício para divulgar os trabalhos e os estudos científicos de diversas áreas. O artigo em específico ele cita vários podcasts, porém para ficar mais sucinta a apresentação, eu vou falar sobre dois. Um deles é o podcast que tem nome de Fronteiras da Ciência, que é produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem como característica principal, ou características principais, que é um programa que tem um estilo mais tradicional de programa de entrevista de rádio. Ele tem perguntas e respostas diretas. Também tem roteiro, apresentação formal, e ele transmite uma ideia de ser direcionado ao meio científico, pelo fato de ter uma linguagem mais técnica. O outro podcast é o Ondas da Ciência, que é produzido pela equipe da FAPEMIG. Ele tem uma característica que difere do outro, que ele tem um formato de boletim informativo. Ele é bem curto, objetivo e dinâmico. Ele faz a cobertura da ciência com um viés jornalístico. Também apresenta uma certa descontração no texto. Ele é bem explícito na apresentação das fontes e também utiliza de efeitos sonoros, músicas e vinhetas.
As emissoras de rádio de Belo Horizonte, elas conservam boa parte das características que se destacam desde a primeira transmissão de rádio no Brasil. E elas têm, assim, então, um potencial para divulgação e disseminação científica. As formas, os modelos, os estilos, elas têm que se adequar ao perfil do público e a audiência, ela compreende uma forma de divulgação científica que seja diferente do modelo tradicional, que só fica replicando as teses e termos técnicos que já são habituais na linguagem desses pares científicos. Em relação aos podcasts, também apresentados nesse artigo, ele se demonstra um caminho mais recente para divulgação das informações científicas por meio de ondas sonoras. E o crescimento desse tipo de conteúdo no Brasil ainda depende da expansão da oferta e do acesso da internet no país. Bem, essa foi a apresentação do artigo. Essas são as referências e agradeço a todos por assistirem. Muito obrigado.